E o Pedro Campos também está na redação da Rádio Bandeirantes de Brasília, acompanhando toda essa movimentação, não é, Pedro? É isso aí, Thaís. Olha, a movimentação ela é intensa aqui em Brasília. Claro que porque é uma notícia muito grande essa, de medidas que estão sendo impostas em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós começamos essa semana com o ex-presidente com um problema que ele achava que seria o maior a ser enfrentado. Uma briga do filho com o governador de São Paulo, pública, acusações a respeito das atitudes tomadas para tentar reverter o tarifaço de Donald Trump que atinge em cheio a economia do estado de São Paulo. Eles bateram boca nas redes sociais. E o presidente entrou em campo, o ex-presidente Bolsonaro, para justamente botar ali água na fervura. Conseguiu abaixar o tom, promoveu uma ligação entre os dois e quando o assunto estava superado e Bolsonaro imaginava que a semana estava terminando, ele foi surpreendido hoje com a Polícia Federal para a instalação de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas. São muitas medidas restritivas, eu repito aqui, nós vamos entender ao longo da manhã, ao longo do dia de hoje, quais são os argumentos que foram utilizados para cada uma dessas medidas. Por exemplo, essa medida de proibição de sair de casa à noite. O que o presidente, ex-presidente Bolsonaro fez durante a noite para esse tipo de proibição, né? Quais são os motivos elencados para, por exemplo, nós proibirmos as suas manifestações nas redes sociais, uma vez que ele goza ainda de parte aí dos seus direitos, tem alguns restritos já, a proibição de sair do país, inclusive com o passaporte que já tinha anteriormente sido retido pela Polícia Federal, mas em território nacional, enquanto ele responde a esse processo, há o princípio da presunção da inocência, aqueles que não foram condenados pela justiça. Então, essas medidas cautelares, elas surgem no momento de questionamento sobre quais são as motivações para se tomar medidas mais extremas como essa, Thaís. Pois é, e há também a questão que envolve os Estados Unidos, não é, Pedro? Porque nesse momento aqui está tudo misturado. Nas manifestações de Donald Trump, justificando o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, há a citação de Jair Bolsonaro e da atuação da justiça brasileira. É claro que isso, aparentemente, foi só ali a pontinha do iceberg, ou a motivação política, ou até o argumento que Donald Trump usou para taxar o Brasil, principalmente para provocar a China por causa dos BRICS. A questão é que Jair Bolsonaro entrou nesse caldo todo e há críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à atuação da Suprema Corte brasileira. Essa decisão de Alexandre de Moraes acontece também nesse contexto, porque o Supremo pode ter se sentido ali pressionado ou aviltado, ou precisando dar algum tipo de sinal de que não se renderia ou não se curvaria à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Jair Bolsonaro esteve ontem no Senado Federal, fez um pronunciamento público e falou sobre a possibilidade de ele atuar negociando a redução dessas tarifas. Vamos ouvir um trechinho. Se o Lula sinalizar para mim, me der o passaporte, né? Sei que não é ele que vai dar o passaporte, eu negocio com o Trump. Ele fez isso para sair conversar. Quem não vai conversar vai pagar um preço alto. E quem vai pagar um preço alto é todo o povo, em especial os mais pobres. Bem, há aqui também agora uma manifestação de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, deputado federal que está nos Estados Unidos, e ele diz que ele relata a decisão de Alexandre de Moraes, que, por exemplo, impõe ao pai dele a necessidade de usar tornozeleira eletrônica, não sair de casa, não usar mídias sociais. Ele publica aqui em inglês a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E é claro, né, Pedro, agora a oposição ao governo Lula, toda unida, também se manifestando contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal do ministro Alexandre de Moraes, com muita coisa para a gente entender ainda ao longo do dia, né, Pedro? A única manifestação que está acontecendo, viu, Thaís, é a manifestação política, prática. Parece uma conversa de doido, né? O presidente americano querendo interferir num processo jurídico brasileiro, judicial, que nós já ponderamos aqui,
que tem muitos vícios a serem debatidos, mas por brasileiros, por quem está aqui. O presidente americano não tem autonomia nenhuma para falar o que a justiça brasileira tem ou tem de deixar de fazer. O presidente Bolsonaro, por sua vez, fala que o Lula tem que devolver o passaporte dele. O Lula não tem nada a ver com isso. Pode ter pressão do Lula sobre o Supremo, nós estranhamos até essa ligação que o Poder Executivo estabeleceu com o Judiciário, mas não é o Lula que está com o passaporte dele. Quem apreendeu o passaporte foi o ministro Alexandre de Moraes, foi o Supremo Tribunal Federal. Então é uma conversa de doido aqui, em que nós estamos no meio desse fogo cruzado, tentando cobrar um pouco de legalidade para todo esse processo, que a legislação brasileira ela possa seguir. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem uma atuação política, é preciso deixar claro isso aqui, nas manifestações da sua presidência. O presidente Luiz Roberto Barroso poderia responder ao presidente Trump, né, não de uma maneira jurídica, mas de uma maneira política, em defesa da justiça brasileira. Olha, presidente, aqui é o seguinte, aqui o senhor não manda nada. O senhor tem o cargo político mais importante do mundo, mas o senhor não vai interferir no processo jurídico brasileiro. Uma resposta ao presidente Trump. Fazer isso através de um julgamento é contaminar o julgamento com fatos externos que não estão ali no curso do processo. Pelo menos não me consta que até o momento nós tenhamos anexada a esse processo importante, que apura um capítulo triste da história brasileira, de uma verdadeira baderna que aconteceu no dia 8 de janeiro, em que algumas pessoas estão sendo punidas até com muito rigor e outras não estão sendo punidas e precisariam ser punidas pela invasão, pela depredação, por aquilo que promoveram, mas a carta do Trump não faz parte dessa investigação. E o que não está no processo não está no mundo, como dizem no linguajar jurídico. Então, Thaís, essa questão toda extracampo deveria ser tratada de outra forma e não com interferência direta na vida daqueles que estão sendo investigados. A liderança da oposição na Câmara dos Deputados emitiu agora há pouquinho uma nota também, bem dura. Opa, desculpa, gente, está seco aqui em São Paulo, né? Sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, diz, por exemplo, que o Brasil ultrapassou mais um limite perigoso. Trata-se de um episódio grave de abuso de poder, marcado pela instrumentalização das instituições para fins de perseguição política. Em vez de estabilidade, o país presencia a consolidação de um regime de exceção em que um único magistrado concentra poderes desproporcionais, atropela o devido processo legal e ignora a soberania do poder legislativo. É o que diz aqui essa nota da oposição ao governo Lula em Brasília.